Bom, para a gente entender o que aconteceu no experimento, a gente primeiro precisa entender como que a matéria é formada. Tá? As coisas são todas formadas por átomos. Tá? Então, você tem, por exemplo, a água, formada por átomos de hidrogênio e de oxigênio. E qualquer outro material vai ser formado por átomos, diferentes tipos de átomos. E cada átomo ele é formado por três partículas: próton, nêutron e elétron. No núcleo, lá dentro, na parte interna do átomo, nós temos os prótons e os nêutrons. Eles estão agrupados aqui. E em volta temos os elétrons. Apenas uma curiosidade para vocês, os prótons e os nêutrons, eles não são partículas elementares, ou seja, eles são formados por outras partículas menores do que eles. Essas partículas são chamadas de quarks, tá? Mas nós não vamos estudar elas aqui. A gente vai simplesmente se preocupar com prótons, nêutrons e os elétrons. Uma propriedade que as partículas têm é a carga elétrica delas. O próton, ele possui uma carga elétrica positiva, né? Ela é maior do que zero. Os nêutrons, eles possuem uma carga elétrica igual a zero, ou seja, uma carga neutra. Os nêutrons são neutros. E os elétrons possuem carga negativa, cargas menores do que zero. O que acontece? Quando você tem um átomo estável, ele possui o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, de forma que a carga total dele é zero. Se você tem tantas cargas positivas e tantas cargas negativas, a soma delas é zero. Quando, por algum motivo, você vai lá e tira um elétron do átomo, o que vai acontecer? Ele vai ter mais prótons do que elétrons e a sua carga vai ficar positiva. Caso você faça o contrário, caso você coloque um elétron no teu átomo, a carga dele vai ficar negativa, porque daí ele vai ter mais elétrons do que prótons. Uma propriedade das cargas elétricas é que as cargas iguais se repelem e as cargas opostas se atraem. Lembra daquela frase que diz que os opostos se atraem? Na física, isso realmente acontece. Então, se você tem uma carga positiva com uma carga positiva e você coloca elas perto, elas vão se repelir. Se você tem uma negativa e uma negativa e você coloca elas perto, vai acontecer a mesma coisa, mas se você coloca uma positiva e uma negativa, elas vão se atrair. É isso que aconteceu no experimento. O pente tinha uma carga elétrica diferente da carga dos pedacinhos de papel e por isso que eles se atraíram. Só que como que eu consegui fazer com que o pente e os pedaços de papel ficassem com cargas diferentes? Porque vocês viram que na primeira parte do experimento eles não se atraíram. Aí na segunda parte eles se atraíram. Quando você tem um corpo com um número de prótons e elétrons diferentes, você diz que aquele corpo está eletrizado. E existem três tipos de você eletrizar um corpo que não é eletrizado. Se o corpo é neutro e você faz com que ele vire eletrizado, você está eletrizando aquele corpo. E tem três formas que você pode fazer isso: por atrito, por contato e por indução. Então vamos entender um pouquinho melhor cada uma delas. Na eletrização por atrito, o que você vai fazer é esfregar dois corpos. Você vai causar um atrito entre eles. E quando você causa esse atrito, um dos corpos vai perder elétrons e o outro vai receber aqueles elétrons. Como a gente viu antes, o corpo, quando você perde elétrons, você fica com uma carga positiva. Então a gente diz que esse corpo está carregado positivamente. E o que recebeu elétrons ficou com uma carga negativa e, portanto, ele está carregado negativamente. Se você pegar o pente e esfregar na tua cabeça, ou no meu caso que não tenho muito cabelo, precisei fazer na barba, é isso que vai acontecer. Vai haver uma transferência de elétrons e aí um dos corpos vai ficar carregado positivamente e o outro negativamente. Quando eu aproximo o pente do papel, o papel a princípio ele está neutro, só que vai acontecer daí a eletrização por indução, que eu vou explicar mais adiante, e
aí eles vão ficar com cargas opostas e é por isso que eles se atraem. No caso da eletrização por contato, o que vai acontecer é o seguinte. Imagina que você tem um corpo A carregado positivamente e um corpo B eletricamente neutro. Se você encostar os dois, o que vai acontecer? O corpo A, que está carregado positivamente, ele vai atrair parte dos elétrons de B. Ele atraindo parte dos elétrons de B, a carga positiva dele vai diminuir, né? Porque ele vai ter mais cargas negativas e a diferença entre cargas negativas e positivas vai ser menor. Já o corpo B, como ele estava neutro, ele perdeu elétrons, ele fica carregado positivamente. Então, o que acontece é isso. Os dois, quando entram em contato, eles vão ficar carregados com a mesma carga. Se você reparar no meu desenho, eu fiz 16 carguinhas positivas aqui. Se você somar aqui as cargas dos dois, também vai ter 16. Isso vai ser um assunto para a nossa próxima aula, que é sobre a conservação da carga, tá? O princípio de conservação de carga, que a gente vai estudar na próxima aula, que vai explicar essa questão da distribuição das cargas. Caso o corpo A tivesse carregado negativamente no início, você pegou um corpo B também neutro, encostou nele, o que vai acontecer agora é que os elétrons do A vão passar para o B, então a carga negativa do A vai diminuir e o B vai ficar carregado negativamente. Mais uma vez, a carga dos dois, quando você faz a eletrização por contato, é a mesma. A eletrização por indução, ela acontece sem o contato entre os dois corpos. Então vamos imaginar de volta um corpo A eletrizado positivamente e um corpo B neutro. Se você aproximar eles, não vai acontecer a troca de elétrons. Porém, como as cargas positivas do A vão atrair as cargas negativas do B e repelir as cargas positivas, então, para o lado do B, que está mais próximo do A, você vai ter um excesso de cargas negativas, que foram atraídas pela carga positiva do A. Do outro lado, você vai ter cargas positivas que foram repelidas pelas cargas do A. Então, vai ficar algo mais ou menos assim. Se você afastar os dois, ele volta para a situação normal, porque daí as cargas vão tentar se redistribuir pelo corpo B. Caso você queira deixar o corpo B eletrizado, mesmo após afastar, você tem que fazer o seguinte. Aproxima o corpo A do corpo B para fazer isso daqui, para ele poder fazer essa separação das cargas ali e ficar eletrizado. Faz um contato do B com a terra. Isso pode ser feito encostando, né? Porque através de você vai estar ligando o B na terra. E o que vai acontecer? Como você tem essas cargas positivas aqui, a terra vai enviar elétrons para poder contrabalancear essas cargas positivas. Depois que você tiver elétrons aqui para balancear essas cargas positivas, você desconecta com a terra e afasta o corpo A de volta. O que vai acontecer? O corpo A vai continuar eletrizado positivamente igual, não mudou nada. Só que o B, como além dos elétrons que ele tinha no início, ele tem ainda mais esses elétrons que a Terra enviou para ele, ele vai ficar carregado negativamente. Então reparem que depois que você faz esse processo, o corpo A fica carregado positivamente e o corpo B fica carregado negativamente. Na eletrização por contato, os dois ficavam com a mesma carga. Na eletrização por indução, eles ficam com cargas opostas. Caso o corpo A esteja eletrizado negativamente e o B neutro, o que vai acontecer? Quando você aproximar, vai acontecer o contrário do que aconteceu antes. Então as cargas positivas vão ficar para o lado que está mais perto do A e as cargas negativas vão ficar para o outro lado. Da mesma forma, se eu afastar eles, ele vai voltar a ser neutro. E caso eu queira deixar ele eletrizado, eu vou ter que fazer os mesmos passos do caso anterior. Só que aqui, ao invés da Terra enviar os elétrons, como é esse lado que está carregado negativamente, esse lado que vai... Os elétrons aqui que vão
ser descarregados na Terra. Eles vão ir para a Terra. E o que vai acontecer? Quando eu afasto aqui, como esse daqui possui uma deficiência de elétrons, ou seja, um excesso de cargas positivas, ele vai ficar carregado positivamente, enquanto o A fica carregado negativamente. Então, mais uma vez, você fez a eletrização por indução e as cargas finais são opostas. Bom, gente, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.